Tem certas coisas, conhecimentos, que a gente vai absorvendo ao longo da vida e eles nos marcam. Esses conhecimentos, eles podem vir de um vídeo que a gente viu aqui, algo que eu te falei, podem vir de um filme, de uma frase que alguém te disse, uma vivência que tu tira uma conclusão própria. Podem vir da Bíblia ou podem vir de qualquer outro lugar. Mas o que faz com que aquilo marque é o fato de tu absorver aquilo algum dia, aquilo ficar meio que gravado no teu subconsciente e um dia tu viver uma situação que requer que você puxe do subconsciente e execute aquilo na prática ou use aquele conhecimento como uma forma de tirar uma conclusão ou lidar melhor com uma situação. Os conhecimentos da Bíblia, para mim, são encarados dessa forma, às vezes como um manual de conduta, às vezes como algo que molda caráter. E eu separei aqui 3 coisas da Bíblia que moldam o caráter dos homens. Claro que tem muito mais, mas a Bíblia é enorme. Cara, uma Bíblia é um troço que é para tu ir estudando devagarinho ao longo da tua vida. E eu separei aqui 3, apenas 3. Se você gostar desse vídeo, eu trago mais. 3 partes, 3 conhecimentos contidos na Bíblia que moldam, que forjam o caráter dos homens. Gostaria que nesse momento você deixasse um eicopínito aqui. Deixa nos comentários, é como se você estivesse apertando a minha mão. Você está na minha casa agora, você está passando um tempo comigo. Não tem como tu entrar na casa de uma pessoa sem apertar a mão dela e dizer: olá, me receba bem. A forma de você fazer isso é deixar um eicopínito aqui nos comentários, marcando presença. A sua presença aqui é importante para mim e a minha presença aqui não deixa de ser importante para você. Pelo menos se você gosta das coisas que eu falo. Ó, como é que eu vou fazer isso aqui? Eu tenho os versículos anotados no meu celular, pois são coisas que eu revejo constantemente. O que eu gosto, eu anoto no meu iPhone. Então eu vou ler aqui a minha anotação. Posteriormente eu vou ler como está na Bíblia. Trouxe uma Bíblia para me ajudar. E depois eu vou fazer uma fala da minha interpretação pelo ponto de vista do desenvolvimento pessoal e da construção de conduta masculina. A construção de integridade e a forja de caráter reflexiva que a gente tenta fazer aqui. Então, o primeiro versículo que eu marco aqui é Provérbios, óbvio, né? Provérbios 23:7. Como o homem pensa em seu coração, assim ele é. Na Bíblia está mais ou menos assim. Provérbios, né? Porque como imaginou no seu coração, essa Bíblia, acredito que ela está um pouquinho diferente. Por quê? Como imaginou no seu coração, assim ele é. Come e bebe, te disse ele. Porém, no seu coração não está contigo, tá? Como que eu vejo isso, como que eu trago isso? Pela nossa ótica aqui, do desenvolvimento pessoal. Pode não parecer que tem a relação. Pode parecer que na Bíblia, Provérbios esteja falando de alguém que tem o seu coração em Jesus Cristo. Provavelmente é. Mas acredito que seja mais do que isso. Por Jesus Cristo, ele representa algo muito maior do que uma simples pessoa. Né? É algo muito maior do que isso. É uma energia crística de prosperidade, de crescimento, de bondade, do lado positivo do universo. Tem 2 lados. Você escolhe em qual lado você fica. E acredito que seja o seguinte. A sua mente, ela molda o seu destino. Tá? Isso aqui é quase hermético. Tudo antes acontece na sua mente. E ela molda o seu destino. Tipo aquelas coisas assim, quando falam que você tem que mentalizar primeiro, é tipo isso, mas de uma forma extremamente mais bem fundamentada e mais consistente. Tudo antes deve acontecer necessariamente na mente, só que deve estar em seu coração também. Ou seja, eu quero que alguma coisa aconteça na minha vida. Não basta eu simplesmente torcer para que algo aconteça, ou até mesmo fazer algo acontecer. Não basta eu simplesmente dizer para mim mesmo, vamos ser positivos, vamos acreditar.
O troço só vai acontecer mesmo se no fundo do meu coração eu estiver sentindo que aquilo vai acontecer. Para que isso aconteça, deve estar quase que predestinado, ou eu tenho que ter uma força muito grande de mim comigo mesmo, para que no meu coração eu sinta que aquilo vai acontecer. Eu vou te dar um exemplo. Eu tenho uma meta pessoal que não tem nada a ver com o espiritual, com ir para o céu. Tem nada a ver, é uma meta pessoal para ser executada no mundo, não no paraíso, no mundo. Eu quero ganhar tantos por mês. Cara, conhecendo o mercado, o cenário do Brasil, as minhas capacitações, eu consigo traçar um paralelo de realidade e ilusão. Então não basta que eu torça para que aquilo aconteça. Eu tenho que no âmago, no fundo do meu coração, sentir que aquilo vai acontecer e depois o life design criado, a vontade de potência executada vai fazer com que eu execute aquilo. Ou seja, antes tem que estar no meu coração. Se não estiver no meu coração, as coisas não vão funcionar. Eu dei o exemplo de uma meta, mas eu posso dar um exemplo de uma outra coisa. Um homem que está começando um relacionamento com uma mulher e está na dúvida de que aquela mulher é uma mulher certa ou não? É uma mulher que vai trazer problemas ao longo da vida ou não? Aquilo no seu coração, no fundo do seu coração, você sente que é ou você sente que não é? É uma pergunta a ser feita. É necessário fazer essa pergunta sobre as coisas. É necessário ouvir a sua intuição. Para mim, essa frase, ela está relacionada, eu tenho que ficar secando a Bíblia aqui, porque eu tô na chuva, não sei se deu para perceber, tá garoando. Olha aqui. Esse versículo está ligado à intuição, coisa que os homens eles meio que esquecem que existe uma intuição, né? Que por mais que se tornou bem clichê aquela frase, faz o que o seu coração mandar. Olha, na Bíblia diz, como o homem pensa em seu coração, assim ele é. Um pensamento que tem força. Né? Um terceiro aspecto sobre isso é justamente um pensamento que tem força. Um pensamento que vai atrair, um pensamento que vai criar, que vai materializar. É o pensamento do coração. Como assim, Copini? O coração pensa, o coração não somente sente? É mais ou menos isso. Ele cria realidade. Toda vez que você ouvir a frase, os dizeres, criação de realidade, manifestação, ou até mesmo do ponto de vista bíblico, peça e vos será concedido em oração, está se falando de criação de realidade, ou seja, você pede, mas você tem que realmente ter fé que você será atendido. Para quem não é tão cristão assim, é mais ou menos cristão, vamos usar o termo criação de realidade. Você cria a sua realidade, mas você tem que sentir no seu coração que é capaz disso. E você tem que desejar coisas que façam, no mínimo, sentido. Eu não consigo materializar um pote de ouro aqui na frente. Mas eu consigo pedir em oração, mentalizar, criar, torcer, planejar, fazer estratégias para que o meu negócio eleve o seu patamar financeiro. Produza riqueza e conforto para mais pessoas além de mim. E aí eu estou materializando um desejo. E ainda assim o meu desejo não é completamente vaidoso, mundano e supérfluo. Ele tem sentido. Ele tem sentido de riqueza, ele tem sentido de proteger a minha família, de dar conforto para a minha família, ele tem sentido de elevar a moral, a ética e a riqueza das pessoas que me ouvem. Então é uma coisa que faz sentido e caminha para o bem. Talvez eu tenha fugido do assunto, entrado no assunto de criação de realidade, mas uma coisa leva a outra inevitavelmente. O resumo desse versículo que foge a caráter é sobre intuição. É sobre um homem acreditar primeiro em seu coração para depois manifestar. O segundo versículo. Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. Lucas 16:10. Vamos em Lucas 16:10. Vamos ver onde é que eu marquei isso aqui. Lucas 16:10 aqui. Quem é fiel no mínimo, também é fiel no muito. Quem é injusto no mínimo, também é injusto no muito. É sobre observar o caráter dos outros. É sobre observar o caráter dos seus amigos mais próximos, dos seus familiares e principalmente da sua mulher. Nesse versículo, eu tenho duas abordagens. Duas abordagens para falar sobre ele. A primeira abordagem, obviamente, é sobre a observação do caráter das outras pessoas.
É muito previsível falar que uma mulher que vai estar do seu lado no pouco merece estar do seu lado no muito. Uma mulher que quer estar do seu lado somente no muito, aquela mulher que exige que você já tenha uma riqueza, um trabalho de 30k por mês, um carro de 200 mil, essa mulher não merece você no pouco. Ou seja, ela não merece você, você não quer estar do lado dessa pessoa. Porque inevitavelmente você vai passar por fraquezas ao longo da sua vida. Seja uma doença, uma fraqueza ou uma adversidade financeira. Essa porra de ser humano vai estar do seu lado? Provavelmente não. Então não é a mulher para você estar do lado. Eu também não vou dizer que é a mulher que você vai usar e vai jogar fora, porque aí você se iguala a essa pessoa. E se você se iguala a essa pessoa, aí você merece esse tipo de pessoa do seu lado. Então fique sozinho, né, se for o caso, até achar uma pessoa que merece estar do seu lado. Mas você é homem, você foi enganado por muitos anos, assim como as mulheres também foram enganadas por muitos anos por uma cultura que quer botar os homens contra as mulheres. E você aproveitou a sua vida, hoje está com 30 anos, você pensou assim, eu decidi focar na minha vida financeira e não no relacionamento. Hoje você está velho praticamente, e as mulheres também, então mulheres querem um homem já competente, com as suas competências prontas. E você não quer mulheres com as competências prontas, você não quer uma mulher que tenha filhos, que tenha passado por diversos relacionamentos, é justo. O cenário ideal talvez seja difícil de alcançar, né? Um cenário onde o homem começa um relacionamento cedo, com uma mulher também igual a ele, uma mulher que aceita você no pouco e vocês crescem juntos e aí você passa a dividir o muito com ela. É um cenário raro, mas é o cenário ideal. Esse é o primeiro ponto de vista sobre esse versículo, mas tem o segundo. E o segundo é o seguinte: todo mundo aqui que está assistindo esse vídeo busca sucesso. Se eu te pedisse qual é o ponto que tu quer melhorar na tua vida, a resposta seria o ponto financeiro. Aí, se eu te pedisse o que significa sucesso para você, você falaria mais dinheiro, ganhar mais dinheiro. E de fato isso resolve muitos problemas. O que vai fazer com que você resolva esse problema é ganhar mais dinheiro, né? O seu principal inimigo hoje é estagnação, é a própria estagnação. Você se sente estagnado no que você ganha, sabe? E é perfeitamente normal, você quer ganhar mais dinheiro. Então você busca um crescimento, você busca sucesso e deve continuar buscando, bruxo, deve continuar buscando. O que você tem que entender é que nesse aspecto também se aplica essa frase: quem é fiel no pouco também é fiel no muito. Quando você está fazendo alguma coisa, você tem que prestar atenção nos pequenos detalhes. Você tem que ter humildade de começar por baixo. Você está com nada, você não tem nada ainda, você é um bosta ainda, mas você deve começar trabalhando nos pequenos detalhes, se atentando aos pequenos passos, passos humildes, sendo fiel ao seu objetivo lá no muito. Que talvez no futuro, daqui 10, 15 anos, você é CEO de uma empresa. Talvez você ganhe 100 mil por mês daqui 5 anos. Talvez daqui 3 meses você já tenha o seu negócio de 5k por mês. Se você está zerado hoje, isso é uma grande coisa. Mas qual é o primeiro passo? Trabalhar sobre integridade, tua rotina, teus hábitos, quem você é, uma definição de quem você é. Você passar um tempo aqui no vídeo do Copini, 15 minutos, 20 minutos, ao invés de ficar rolando tela, doom scrolling, apodrecendo o teu cérebro, isso é o pouco. Entenda uma coisa, sucesso é sobre perseguir um objetivo, seja ele qual for. Existe N coisas que você tem que fazer para alcançar esse objetivo, desde mudar quem você é, mudar o jeito que você se comporta, o jeito que você reage, e perseguir. E isso dura praticamente a vida toda. O tempo todo é sobre mudar quem você é, sobre ir contra uma natureza que te faz ficar estagnado, ou seja, isso é natural do ser humano, e você tem que ir contra isso. E você tem esse objetivo ele tem que ser muito bem definido, muito bem alinhado sobre quem você é, sobre quem você quer se tornar, e você tem que estar constantemente lembrando sobre isso. Por isso que eu defendo a filosofia de você ter um caderninho da sabedoria que guie você, e eu ensino a fazer isso lá na Alpha Life. Logo mais eu trago isso aberto para o YouTube também. E quando acontecem coisas grandes, sucessos grandes, conquistas grandes, vitórias grandes,
É fácil você ser fiel no muito. A quem? Fiel a quê? A quem você quer se tornar ou a quem você é de fato. Mas quando está na derrota, você fica pensando que tem que mudar de rumo. Você fica pensando que o que você está fazendo está errado, quem você é está errado. Então você tem que ser fiel na tua própria derrota, no pouco. Ó, eu sou o Matheus Copini, eu faço isso, eu estou posicionado na internet dessa forma, o que eu estou fazendo está dando pouco resultado. Beleza, eu continuo fazendo aquilo, eu não recuo nem um centímetro. Eu continuo fazendo aquilo, não me adapto, não fico me influenciando por muitas coisas, mesmo que eu não esteja tendo muito resultado. Porque eu sei que é construção de longo prazo que vai me trazer aquilo que eu quero. Eu não sei se eu fui bem claro naquilo que eu quis dizer. Recapitulando, nós estamos falando do segundo versículo que molda o caráter de Lucas. Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. Você tem que observar uma mulher sendo fiel a você no pouco e no muito. E você tem que observar você mesmo sendo fiel a você no pouco e no muito. Vamos ao último. O último, Lucas 12, 48. Quem a muito é dado, muito será cobrado. Vamos abrir Lucas 12, 48 aqui. Olha só. Mas o que não soube e fez coisas dignas de açoites. Com poucos açoites será castigado. E a qualquer que muito for dado, muito lhe pedirá. E ao que muito se lhe confiou, muito mais se lhe pedirá. Em resumo, a quem muito é dado, muito será cobrado. Essa é uma frase que eu levo muito em conta para a minha vida. Até porque na minha vida, isso é uma coisa minha, e tu leva para tua se tu quiser, né? Acredito em coisas espirituais. Eu acredito que há mais entre o céu e a terra. E essa frase tu sabe muito bem o que significa. Que há mais entre o céu e a terra. Muito mais coisas. E a nossa mente pequena é incapaz de traduzir o quanto mais que existe entre o céu e a terra. Mas que há. Ou seja, existe uma matemática no universo. Existe um logos universal que compõe a inteligência de Deus. Se Deus tem uma inteligência, há algo que a compõe e isso é o próprio Deus. Se existe uma inteligência humana, uma matemática humana, ela veio de algum lugar. Da cabeça, da mente de Deus, da inteligência de Deus, do algoritmo divino. Ou seja, há mais entre o céu e a terra. E tudo que há entre o céu e a terra, por natureza, há um funcionamento lógico e uma explicação que nós estamos longe de conseguir. E esse funcionamento lógico me faz pensar que a quem muito é dado, muito será cobrado. E talvez essa seja uma simples frase para acalentar os nossos corações enquanto estamos passando por momentos difíceis. É aquela frase assim, ó, cara, quando acontece uma coisa muito difícil na tua vida, um fardo, Deus te deu um fardo para tu carregar, mas obviamente tu vai conseguir carregar, porque senão esse fardo não seria dado para ti. Deus te dá um desafio, né? Ele te dá um desafio, é um fardo, uma dificuldade para tu superar. E tem que pensar que não seria dado para ti aquilo se tu não tivesse a capacidade. Mas obviamente quando tu recebe o fardo, tu não tem a capacidade ainda, mas tem a possibilidade de ficar mais forte. Pensa no seguinte, se o fardo é leve, é porque você é uma pessoa fraca. Se o fardo é pesado, é porque você é uma pessoa forte ou você é uma pessoa fraca com a capacidade de ser forte. Porque você fez um pedido a Deus, você fez uma conversa, uma oração, algo, chame como tu quiser, pedindo algo a mais na tua vida, mais riqueza, mais capacidade, e você foi atendido, mas não reconheceu que foi atendido. Você recebeu de Deus, porque o cara escreve certo por linhas tortas, né? Você recebeu de Deus a possibilidade de ficar mais forte. Como é que é isso? É um fardo. É um fardo, é uma trincheira para você passar e através de quando chegar no final da lapidação desse fardo você estará mais forte e portanto com essa força fará alguma coisa. Ou vai desperdiçar, se for um bosta. É por aí. É uma frase para a gente interpretar os fardos. É uma frase para a gente se manter mais forte, buscar ser mais forte. Eu acho que isso forja caráter, cara. Um jeito de interpretar os fardos que a gente ganha, que a gente recebe na nossa vida. Tu me entende? Entende onde eu quero chegar?
Não tem algo que forja mais caráter do que tu simplesmente entender a vida é isso. A vida é isso. Depois dos 35 anos, esteja você rico ou não, shapeado ou não, influente ou não, fardos virão. Não importa quanto tu ganha por mês. A maneira com que tu lida com esses fardos vai definir toda a felicidade da tua vida. Vai definir a leveza com que tu lida com os fardos, a sabedoria. Então são oportunidades de absorção de sabedoria. Pensa que tu fica dos 18 aos 35 vivendo a tua vida, absorvendo riqueza, performance física e sabedoria. Chega num ponto em que ler livros e ver vídeos do Copini não se tornam mais o suficiente. Você tem que viver coisas na prática. Você vai ficar mais sábio na prática. Então fardos vão ser dados para você. E não existe a possibilidade de você não receber fardos. E uma pessoa que recebe fardos é uma pessoa abençoada. Aquela pessoa que não tem porra de nenhuma dificuldade na vida não é uma pessoa abençoada. A bênção, provavelmente, pelo menos na minha visão, vem por fardo. Fardo, eu digo dificuldade, coisas difíceis acontecendo na sua vida. O que é uma coisa difícil? Uma doença, um luto, uma dificuldade financeira, uma dívida, uma depressão, uma melancolia, uma ansiedade que tu tem que superar. Isso é um fardo, mas ao mesmo tempo, se superado, é a maior bênção que tu pode ter na tua vida. Isso é ser abençoado. E isso forja caráter. O caráter masculino é forjado pela dificuldade. Esses são os 3 versículos. A cara deve ter muito mais. Eu não conheço a Bíblia inteira, obviamente. E talvez, se você gostar desse vídeo, eu trago mais. Essas coisas forjam o caráter do homem. Agora eu vou encerrar esse vídeo e eu quero que você preste atenção de que 7 horas da manhã, aqui na Serra Gaúcha, 3 graus. Não tá tão frio assim hoje. O que faz ficar frio é a chuva. E o ventinho. Eu acho que merece um Whey Copini tô aqui. Ó a fumacinha, ó a fumacinha. Cara, deixa o Whey Copini tô aqui. E se você quer participar desse grupo, que hoje para nós é quase que uma forja masculina, que é a cúpula da Alpha Life, que além de cúpula, que é uma tribo lá no WhatsApp, ela é uma escola de desenvolvimento pessoal, a Alpha Life, com ferramentas de inteligência artificial que forjam a sua transformação, onde você passa por um processo de renascimento, de morte e renascimento que dura mais ou menos 30 dias, com um passo a passo exato, construindo um ecossistema seu, apoiado por inteligência artificial, com mentores e ferramentas de inteligência artificial que impulsionam o seu desenvolvimento pessoal, a sua morte e renascimento, para você alcançar o que você deseja. A cúpula é o local para você. Além de você passar por todo esse processo de transformação, você tem um grupo de pessoas que te apoiam. Você tem uma doutrina que vai nutrir você de conhecimento. E você tem um protocolo exato do que você tem que fazer. Ah, mas esse troço aí... Cara, pensa, qualquer objetivo que você tenha, qualquer objetivo que você tem na vida, sim, você tem que ter objetivos, você não vai alcançar sendo quem você é. É necessário matar você e renascer. E sim, você tem a capacidade de criar um eu novo, apto a conquistar o que você quer. Mas tem que fazer isso do jeito certo. O jeito certo é apoiado pelo protocolo de renascimento da Alpha Life, com ferramentas de inteligência artificial que vão te fazer chegar lá. E sim, eu estou tendo a ousadia de fundir filosofia com inteligência artificial e está dando muito certo para as pessoas. Duvida? Entra para a cúpula e consulta as pessoas que estão usando esse sistema. Eu te vejo lá dentro.